Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais misteriosos que existe no nosso corpo. A gente vai falar sobre código genético. Então, senhoras e senhores, alunos e alunas, esse é mais um Se Liga na Ciência. Se você também gosta de séries, filmes que falam sobre desvendar mistérios, códigos e etc., você vai adorar esse vídeo. Então já esmaga o joinha, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e nas redes sociais e ativa o sininho aí para receber as notificações. Bom, a gente sabe que o órgão que comanda todo o nosso organismo, o nosso corpo, é o cérebro. Porém, dentro de cada célula, das trilhões de células que existem no nosso corpo, tem uma região de comando, tem uma central. Essa central é o núcleo. E o núcleo fica protegendo todo o nosso material genético. Ele vai ser a grande estrela do nosso vídeo de hoje. Então vamos lá! Por muito tempo, o material genético foi uma incógnita para nós. Ele é considerado um dos códigos mais difíceis de ser Ele é um dos códigos mais difíceis de serem decifrados. E diga-se de passagem, o mais doido, né? Imagina você descobrir tudo que a sua célula tá falando ali. Todo o teu corpo, tudo que você é, em um filamento de mais ou menos 2 metros, fala tudo que você é. Imagina, olha que doideira. Bom, desvendar todo esse código genético não foi fácil, mas graças à descoberta de 2 ácidos nucleicos, a gente conseguiu entender grande parte do que fala o nosso código genético. Bom, mas o que é esse tal de ácido nucleico? Vamos entender o termo. Ácido quer dizer que tem uma natureza ácida. Parabéns. Temos um Sherlock Holmes, não é mesmo? Ora, ora. E nucleico, lembra? Assim, um pouquinho. Dá uma lembrada aí na aula sobre célula eucariótica. Lembra núcleo, certo? Então, é algo que está presente no núcleo e tem natureza ácida. Nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos. Nós temos o DNA e o RNA. Ambos estão presentes no nosso núcleo. Tanto o DNA quanto o RNA vão ter funções de produção de proteínas e transmissão de informações genéticas, ou seja, ele vai lá e vai contar, fofocar tudo que tem a ver com você para outras células, tá? E eu não tô falando só para as outras células do seu corpo, não. Essa transmissão de informação genética quer dizer que pode passar uma informação que é sua, é uma característica sua, para um filho seu, por exemplo. Por isso que às vezes a gente herda dos nossos pais algumas características, como, sei lá, formato do nariz, da boca, cor da pele, pigmentação do cabelo, enfim, muitas outras coisas. Ah, só uma coisa, não é porque a gente herda que a gente herda coisa boa, tá? A gente pode herdar, por exemplo, alguns tipos de doenças, diabetes, problemas cardiovasculares ou até problemas ósseos. O ácido nucleico, DNA ou RNA, vai ser uma sequência de nucleotídeos. Ai, meu Deus do céu, que nome, quanto nome, espera, calma. Sempre que você lembrar de um nucleotídeo, você vai lembrar desse barulho que acabou de passar na rua e também desse formatinho aqui do lado. Um nucleotídeo vai ser formado por um fosfato
por uma pentose. Se você não sabe o que é uma pentose, tem um vídeo no canal em que eu falo sobre os carboidratos que explica o que é pentose. Eu vou deixar ele aqui no card para você, tá bom? Bom, e a última partezinha é a base nitrogenada. Essa base nitrogenada vai variar um pouquinho. Nós temos dois grupos de bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas. As púricas são as bases nitrogenadas que levam a inicial A e G. E as pirimídicas são aquelas que levam as iniciais T, C ou U. Segura essa informação que daqui a pouco a gente vai voltar nisso. O DNA vai ter duas fitas de nucleotídeos. Vai ser igual esse que está aqui do lado. E essa fita ela vai se enrolando e dando um formato de hélice, que eu acho que muito mais parece uma espiral, mas tudo bem, é o formato de uma hélice. Como é formado por duas fitas, a gente chama de dupla hélice. Olha só, essas fitas não simplesmente se grudam não igual durex, tá? Elas vão ter uma ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. E o que vai estar nas extremidades dessa ponte de hidrogênio são as bases nitrogenadas. No DNA, toda base nitrogenada A está ligada a uma base nitrogenada T. E toda base nitrogenada C está ligada a uma base nitrogenada G. Então, você sempre vai ter ligação A com T, C com G. A com T, C com G. A com T, C com G. Faz um mantra na sua cabeça e lembra disso, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho da matemática, tá? Calma, não sofre não. Pensa assim, se todo A tem um T e todo C tem um G, quer dizer que, proporcionalmente falando, o número de A em uma fita de DNA é igual ao número de T, certo? Porque se eu tenho 5 As, eu tenho que ter 5 T's para se ligar. E se a fita tem 5 C's, claramente ela terá 5 G's, porque são as bases nitrogenadas que se ligam. Bom, como eu falei para vocês, o DNA fica protegido lá dentro do núcleo. E dentro do núcleo vão ter algumas regiões. Onde tem o DNA propriamente, a gente chama de cromatina. A cromatina nada mais é que o DNA enrolado em proteínas. Essas proteínas a gente chama de proteínas histonas. A maior parte do tempo o DNA está dessa forma, uma parte enrolada na histona, na proteína, e outra parte desenrolada. Porém, como em tudo no planeta tem um ciclo, a célula também vai ter. Esse ciclo é chamado de ciclo celular. Nossa, essa foi a mais fácil do vídeo, vai, gente? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Como eu disse, na fase em que o DNA está em formato de cromatina, nós temos partes enroladas nas histonas e partes desenroladas. As partes enroladas são as partes que a gente chama de heterocromatina. A heterocromatina é a parte inativa, aquela parte que fica guardadinha, que não está sendo usada naquela célula específica. Agora, a parte desenrolada, que é a eucromatina, é a parte que está ativa, aquela parte em que a célula usa o comando, usa aquela parte do código para fazer a sua atividade normalmente. Gente, isso é fantástico! Porque a célula não precisa estar com o seu DNA todo ativo se tem regiões que ele não usa para determinada célula. Vou dar um exemplo para ficar bem mais fácil. Imagina a sua célula muscular. Qual que é a parte principal dela, a função principal dela? Não é contrair e relaxar? Por que ia estar ativo uma região do seu DNA que fala para definir a cor da sua pele? Tem sentido a cor da pele estar ativa numa célula que só contrai e relaxa? Claro que não, né? Então, o nosso corpo é tão inteligente que ele guarda o que ele não está usando e deixa ativo só a parte que aquela célula precisa.
Genial, né? Além dessa fase, nós temos a fase de divisão celular, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. A única coisa que eu quero deixar claro sobre esse assunto é que o fato do DNA poder transmitir informações genéticas de um ser para outro só é possível por meio do cromossomo. E o cromossomo nada mais é que toda essa fita de DNA bem enroladinha, bem condensada. Mas como eu falei sobre isso, a gente só vai falar no próximo vídeo. Tá bom, professora, já entendi DNA. Agora, e o RNA? O que você vai falar sobre isso? O RNA, apesar dele não ser tão a estrela assim, do rolê, não posso falar isso, né? Do rolê. É melhor não. Apesar dele não ser a estrela da célula, ele é muito importante e ele vai merecer um vídeo só sobre ele. Então, não percam os próximos vídeos, tá? A gente se vê. Tchau! Peraí, deixa eu te contar. Vai acontecer um vídeo diferente nas próximas semanas, tá? Fica ligado. Tchau!